E para você que adora um sushi vegetariano, para você que não curte muito peixe cru, tem um convite especial para te fazer hoje, para você acompanhar um sushi chamado Kapamaki. Eu já vou contar para vocês a história do Kapamaki, mas antes disso, é claro, eu quero te dar as boas-vindas e quero agradecer você por estar com a gente mais uma vez, por estar curtindo o nosso trabalho, por você estar participando. Então, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal Sushi em Detalhes, segue a gente nas redes sociais. Ah, não esquece de ativar o sininho das notificações. E assim você vai ter as novidades toda semana quando a gente lança um vídeo, uma receita, um material novo aí para você compartilhar com seus amigos, beleza? Então, tá feito o convite e vamos lá, porque a aula de hoje é super bacana. O sushi que nós vamos apresentar hoje é um sushi que tem um nome que é uma homenagem a uma figura mitológica japonesa e por isso tem o nome de Kappa Maki. Kappa é o nome dessa figura mitológica que gosta de pepino, por isso o nome Kappa Maki. A tradução de maki, como vocês já devem saber, é enrolado. Então, esse nome é uma homenagem para uma figura mitológica, que pode ser tanto do bem quanto do mal, mas isso aí é mitológico. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos começar com preparando aqui o pepino. Vou mostrar para vocês algumas maneiras de preparar o pepino. Então, uh, sempre vou recomendar para você para prestar muita atenção na hora de cortar o pepino, para você cortar um pepino reto, se você for usar para outras finalidades, como fazer um leque, outras coisas, recomendo cortar assim, porque aí você vai cortar ele normalmente, reto, sem quebrar e sem fazer muita força. Hoje nós vamos fazer um corte diferente, vou tirar aqui a pontinha e vou te mostrar algumas maneiras. Bom, o sushi man profissional, ele já traz o sushi assim, e ele vai cortando e vai descascando. Como a ideia não é que você faça esse corte fininho assim na sua casa no primeiro momento, eu já vou te ensinar o jeito mais fácil, que seria você apoia ele, evita qualquer tipo de acidente, se você não tem muita prática, e aí você vai contornando. No sushi, especialmente no kapamaki, ele não vai a parte do miolo, onde ficam as sementes do pepino. Então, ó, você vai tirando aqui, sem pressa, tranquilão, de boa, ó. E aqui, este miolo do pepino a gente não aproveita para fazer o sushi. Então, para você fazer o sushi de uma maneira que ele fique mais compacto dentro do enroladinho, eu sempre corto ele em partes pequenas, assim, ó. E fica bem legal porque ele vai se encaixando um no outro, lá dentro do enrolado, e ele vai ficar bem mais bonito do que se você fizer com um pedaço. Muita gente usa o pepino em pedaços. Pode ser feito também. Eu acho que fica melhor e mais bonito se ele for feito assim, desse jeito que eu estou fazendo. E daqui um pouquinho você tira as suas próprias conclusões se o que eu estou falando procede ou não, se fica mais bonito. E se não ficar, você pode cortar os pedacinhos também aí que tá certo e fica tudo de boa. Depois que eu já cortei aqui o recheio do nosso sushi, o que eu vou usar? Eu já vou usar uma nori, na verdade, a metade de uma nori. Vou fazer um rossomaki. Rosso quer dizer fino, maki enrolado, é um enrolado fino. Então, eu vou usar com a nori com a parte áspera para cima, que é o lado interno do sushi, e a parte brilhosa, que é a parte mais lisa, para baixo, que é a parte externa do nosso sushi. Eu vou usar aqui o shari, que é o arroz japonês já temperado. Vou molhar minha mão, vou umedecer minha mão para quê? Para que quando eu pegar o arroz não grudar na minha mão, não ficar difícil para trabalhar. Então, a gente precisa estar com a mão úmida. Só lembrando, a mão tem que estar úmida, sim, molhadinha, mas não pode estar escorrendo, não pode estar pingando água, porque senão o arroz vai perder a liga, ele vai descolar e não vai ficar legal. E aí vai ficar com aquela água também, que
que você está usando. Essa água normalmente é uma solução de água com vinagre, chama-se Tizu. E aí, eu hoje estou usando só com água, com essa ideia que eu te falei, com essa finalidade. Ó, vou pegar aqui uma quantidade de arroz, não muito grande, mais ou menos assim, lembra um limão, o tamanho do arroz que eu vou do arroz que eu vou pegar. Ó, quando você vê, lembra o tamanho de um limão, mais ou menos. Vou posicionar ela no centro da alga. E aí é onde que eu vou fazer agora a distribuição. Eu vou espalhar o arroz sobre a nori. Só vou deixar livre uma parte que é onde a gente vai selar o sushi na hora de fechar o enroladinho. Então, acompanha a gente aqui, olha só. Eu trago o arroz e vou indo. E, ó, para ficar mais fácil de vocês verem, eu vou deixando aqui do ladinho, ó. É importante que você não deixe muito grosso de arroz por dois motivos. Você vai ter um pouco de dificuldade para fechar, e aí o sushi só com arroz não fica legal. Lembrando, só uma curiosidade, a título de curiosidade, o sushi só é sushi se tiver arroz. Se não tiver arroz, ele tem que ter outro nome. Então, toda vez que alguém te oferecer um sushi, você já sabe que vai arroz. Então, fiz aqui, abri já a nori, espalhei o arroz sobre ela. Olha, como você pode ver, não fica grosso, fica fininho. O próximo passo, depois que eu já espalhei então o arroz sobre a nori, agora é eu fazer o enrolado. Estou usando aqui um sudare, que é uma esteirinha de bambu, e nós usamos ela com um plástico filme por fora, que é para facilitar aqui, para otimizar o nosso trabalho, tornar ele um pouco ainda mais higiênico, numa situação onde não vai grudar o arroz no bambu. Cada vez que você for usar, você só troca o plástico, que é o plástico filme, e a esteirinha está novinha, pronta para o próximo sushi. Então, feito isso, o próximo passo agora é eu colocar o pepino, que é o recheio. Você pode cortar maior, como eu falei, menor. Assim eu acho que fica mais bonito. Vai ficar melhor o sushi. Encaixadinho. Quando você coloca pouco arroz, o sushi fica. Ele sela melhor. E o recheio também fica mais bonito. Ó, uma quantidadezinha assim. Lembrando que o nome rossô quer dizer fino, então ele tem que ser assim mesmo. Não precisa ser mais grosso do que isso. E aqui, agora vem a parte do enrolar do sushi. Eu vou, com os meus dedos polegares aqui, eu ergo a parte de trás do sudare. E com os meus outros dedos eu vou segurar aqui para que ele não se espalhe. Então, dada a primeira volta aqui, eu só vou travar ele com o sudare, travo o enrolado e continuo enrolando. Não precisa ter pressa. Se você está fazendo em casa, se você está aprendendo, é normal. À medida que você vai trabalhando, você vai desenvolvendo a prática que precisa para que seja mais rápido. Um detalhezinho, a gente ficou aqui uma parte, como vocês podem ver, olha, uma partezinha que eu não distribuí o arroz, que eu não espalhei o arroz, que serve para quê? Que é para selar. Então, como que eu vou selar? Eu vou molhar um pouquinho aqui, ó, essa parte aqui da nori que sobrou. E vou continuar o enrolado. Prontinho, uma, duas vezes. Vou fazer um acabamentozinho aqui no canto. Olha, só um pouquinho. Ficou pronto. Do outro lado a mesma coisa. Só um pouquinho. E aí o modelo que você quer, o formato que você quer. Algumas pessoas fazem ele mais quadradinho, outro mais arredondadinho. Eu acho que esse modelo aqui é um modelo legal, que se enquadra em qualquer prato que você for fazer. Já temos o nosso kapamaki, o nosso rossomaki de pepino.
E agora, o próximo passo é a gente colocar ele num recipiente, num pratinho, para ficar mais legal, mais interessante. Para enfeitar o prato, eu vou fazer aqui um pequeno leque. Então, eu vou usar aqui um pedacinho do pepino. Vou cortar aqui a parte ele ao meio. E vou fazer um leque com ele. Tiro essa parte superior que eu não vou usar, onde fica o talinho. E ó, sem pressa, tranquilo. É só um enfeitezinho. Não é o mesmo que eu usaria para fazer um sashimi, mas é um enfeitezinho que eu vou colocar junto no prato ali quando eu montar. Feito isso, vou molhar minha faca aqui no meu chawan para ficar mais fácil de eu cortar. O rossomaki, ele é um rolo mais fino e é um rolo que não fica legal se você cortar ele em 10 pedaços, por exemplo. Eu normalmente corto em 8, fica uma parte assim, um sushi mais gostoso para você comer. Lembrando, o sushi não tem que ser grande. É ruim um sushi grande para você comer, ele tem que ser na medida de uma mordida. Então é importante você saber para quem você está fazendo. Você personaliza o teu trabalho, o teu produto. Fiz um corte no meio, mais um corte no meio. Pronto, já tenho aqui. E pronto, tenho um sushi dividido em 8 partes, 8 peças. O próximo passo, vou montar ele aqui num pratinho. E só para finalizar aqui um pequeno adereço. E está feito o nosso kapamaki ou o nosso rossomaki de pepino. Simples, uma receita deliciosa e que cabe num happy hour, cabe num jantar, num almoço, um prato leve e que eu tenho certeza absoluta que quem prova vai gostar. Essa foi a nossa receita de hoje, eu espero que você tenha gostado. Este é o canal Sushi em Detalhes e foi um prazer enorme trazer mais uma receita para vocês, trazer mais uma novidade para aquelas pessoas que não conheciam. E eu espero muito encontrar vocês aqui no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!